Nós queremos tratar nesta noite, de forma breve, sobre um tema que nos chama muita atenção e nos cala ao coração. Família, o maior presente de Deus à sua criação. O livro do início, o Gênesis, nos narra que Deus criou o mundo, a sua plenitude, tudo que nele há. Formou o homem com suas próprias mãos, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e trouxe o homem à vida perfeito e completo. Criou o mundo e tudo que nele existe e deu autoridade sobre toda a criação ao homem. Mas o Senhor viu que não era bom que o homem estivesse só. E para entender bem esse texto, você precisa se lembrar que o nosso Deus é perfeito e completo. Adão era perfeito e completo. Não faltava nada em Adão. Adão era completo e perfeito em toda forma, porque ele foi criado por Deus. Se concebêssemos algo errado em Adão, conceberíamos uma falha no próprio Deus que o criou. Mas mesmo sendo perfeito e completo, Deus, olhando para Adão, viu que não era bom que o homem estivesse só. E fez então uma auxiliadora, deu-lhe Eva, uma mulher, que estivesse ao seu lado, que estivesse na companhia dele em todos os momentos de sua vida. Às vezes, em algum congresso de famílias, ou em dias festivos, celebrando o Dia das Mulheres, ou em alguma reunião de mulheres, às vezes o preletor gosta de dizer que a mulher é a coroa da criação, porque depois de criar a mulher, capítulo 1, verso 31, a análise do Senhor foi a seguinte: e viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. E as mulheres são uma joia, um tesouro imensurável do Senhor para nós. Amém. Mas eu quero dizer que a coroa da criação não é a mulher. Porque se a mulher estivesse só, a análise do Criador seria a mesma. Não é bom que ela esteja só. Repare que mesmo Adão sendo perfeito e completo, mesmo que a mulher tivesse sido formada primeiro, perfeita e completa, faltaria alguma coisa. Para a mulher, faltaria o homem. E para o homem, faltaria a mulher. De forma que eu entendo que a coroa da criação do Senhor, debaixo dos céus na humanidade, é a junção, é o segredo, onde um mais um se formam, se juntam e tornam-se um. No mundo, um mais um é igual a dois. Nos céus, um homem e uma mulher unidos significam uma só carne. E quando Deus então faz a mulher, o homem cai num pesado sono e Deus tira de Adão virtudes e agora forma o primeiro casal e celebra a unidade na primeira família. O relato do Criador é que tudo era muito bom. E o que esse texto que lemos das experiências do grande sábio Salomão tem a ver conosco? Nós vivemos em dias difíceis, dias maus, onde as coisas têm mais valor que as pessoas, onde a posição tem mais honra do que a disposição. Não importa muito o que a pessoa faça, o que importa é a posição que ela está. Nós vivemos em dias onde as estruturas, aquelas estruturas das quais fomos formados, a nossa sociedade foi formada, parece estar sob um ataque terrível. E a coluna forte dessa estrutura, com certeza, é a família. E hoje pela manhã, trazendo a mensagem, o presbítero Cícero dizia do filho pródigo que colocando prioridades que não eram necessariamente importantes para ele, como primazia em sua vida, e pagou um preço alto. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o sábio Salomão, no verso 1, disse consigo mesmo: vamos, eu provarei a alegria, goza, pois, da felicidade. Salomão decidiu fartar-se de alegria e se
realizar de felicidade. Um homem riquíssimo, com muita sabedoria, decide então realizar-se, gozar de todos os prazeres que a vida permitia. E é interessante, queridos, que o verso 3, a palavra diz que Salomão resolveu em seu coração dar-se ao vinho, mesmo regendo-se pela sabedoria. E ele também decidiu-se entregar à loucura, mesmo regendo-se pela sabedoria, para ver no que ia dar. É interessante que Salomão está narrando aqui no verso 3 que ele resolveu buscar os prazeres dessa vida, resolveu saciar os desejos de sua carne, resolveu fazer tudo aquilo que tivesse vontade. Você já esteve nesta posição? Talvez numa posição de pressão, onde você esteja sentindo-se naquele ponto onde você está sendo pressionado a abrir mão de tudo. Na gíria, na palavra vulga, seria chutar o balde, lançar-se ao mundo, realizar aquilo que deseja a sua carne, o seu coração, sem se importar com as consequências. É o que Salomão está dizendo no verso 3. Resolvi entregar-me ao vinho, resolvi entregar-me à loucura. O oposto de loucura é sanidade, é prudência. Nós vivemos com prudência, com sanidade. Às vezes, em algumas conversas com os meus filhos, eles dizem: pai, por que o senhor não faz isso? E eu digo a eles: eu não faço porque não posso. E eles dizem: mas o senhor é adulto, o senhor não pode fazer o que quer? Eu disse a eles: não, mesmo sendo adulto, eu não posso fazer o que quero, eu preciso fazer o que devo. Porque quando fazemos o que queremos, estamos presos nas consequências, não é assim? Mas eu sou um reles mortal, pastor, em uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Eu não posso arriscar, mas Salomão pôde. E Salomão fez. E Salomão se desprendeu tanto da sanidade quanto do contexto em que vivia, e entregou-se, mesmo sem abrir mão da sabedoria, ao vinho, aos prazeres, à loucura, para ver se aquilo de alguma forma lhe realizava. É interessante que eu, na minha atividade secular, faço palestras, e nós palestramos sobre drogas, sobre violência, e há um número percentual razoável, considerável de jovens que em pesquisas disseram que se envolveram com drogas porque gostariam de saber qual era o resultado, de experimentar o prazer daquela prática, de saber aonde aquilo ia dar, porque tinham ouvido dizer que era o maior barato. Salomão foi por esse caminho. Salomão se entregou a tudo aquilo que a carne desejava. Salomão buscou com avidez realizar-se e ter prazer e saciar os desejos de sua carne. O verso 4 diz assim, olha: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, jardins. Salomão entendeu também que a realização, a alegria, o gozo, a satisfação, o prazer, o propósito da vida seria buscar a realização. E olha que interessante, mesmo sábio, mesmo culto, mesmo nobre, mesmo rei, batia no coração de Salomão os mesmos anseios que batem no meu coração e no seu coração. Nós queremos nos realizar. E às vezes, na busca dessa realização, nós empreendemos muitas coisas, nós conquistamos muitas coisas. Salomão decidiu então realizar grandes obras, edificar casas, plantar pomares, ele fez açudes, ele regou os bosques que reverdeciam com aquelas águas abundantes. Salomão construiu muita coisa. Às vezes nós achamos que o propósito da nossa existência é construir, edificar. Salomão também buscou na edificação de grandes obras, de grandes realizações. Ele buscou a satisfação para a sua vida, mas também o encontrou. Sabe, queridos, às vezes nós achamos que vivemos uma vida frustrada e realizada porque talvez nós
estejamos à margem das realizações que intentávamos. Quando crianças, às vezes nós idealizamos tantas coisas, né? Eu vejo meus filhos idealizando profissões, algumas delas que nem existem, né? E eu fico tentando ali dar uma posicionada, dar ali uma endireitada no caminho, mas sem também tirar deles a intenção, o vislumbre, a utopia, o sonho de uma conquista que talvez possa parecer impossível. E às vezes nós crescemos com esses planos e sonhos no nosso coração e no final da história a gente não realiza muita coisa daquilo que intentou e nós nos encontramos frustrados e achamos que a falta das realizações daqueles planos e projetos é que nos trouxe a frustração. Mas Salomão tinha todo o poder aquisitivo para realizar aquilo que bem entendesse e realizou. Construiu muitas coisas, palácios, casas, plantou vinhas, pomares, fez açudes. Salomão realmente realizou muitas coisas, mas também não encontrou nessas coisas a realização da sua vida. Os versos 7 e 8, a palavra diz que Salomão comprou servos e servas, nascidos em casa, teve bois e ovelhas, prata e ouro. Salomão realmente buscou as riquezas como forma de se realizar. Ele declara nos versos 7 e 8 que possuiu muitas coisas. Ele comprou escravos e escravas. Ele teve servos e servas que nasceram em sua casa. Ele teve bois e ovelhas em um número que ninguém antes dele. Ele inclusive gostava de ostentar, né? Ele teve rebanhos, ele teve servos e servas, ele teve prata e ouro, em número que ninguém antes dele em Jerusalém tinha conseguido ajuntar. Salomão ajuntou. Ele ajuntou riquezas de reinos, ele ajuntou riquezas de príncipes, ele conquistou províncias e recebia delas tributos pesados. Ele ajuntou prata e ouro em uma soma que ninguém na face da terra havia visto junta ainda em Jerusalém. Mas ele também percebeu que a busca pelas riquezas não saciava o desejo de sua alma, a realização de sua vida. Em quarto lugar, no verso 9, Salomão diz: engrandeci-me e sobrepujei a todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não os neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Salomão buscou realizar-se também no poder. Ele disse: olha, eu sobrepujei, eu excedi, eu me coloquei grande, mais do que todos que vieram antes de mim. Eu não neguei aos meus olhos nada que eles tivessem desejado. Eu não privei o meu coração de gozar nada que tivesse ansiado. Você consegue interpretar e entender a abrangência dessa declaração? Na boca de qualquer outro ser humano seria uma hipérbole, seria algo, na verdade, inalcançável. Mas ao homem mais sábio, ao homem mais rico, ao grande rei de Israel, essas coisas foram feitas possíveis. Aquilo que os olhos de Salomão desejavam, ele possuía. Aquilo que o coração de Salomão desejava, ele conquistava. Ele diz que as delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Ele teve 1000 mulheres. E também não se realizou. Sabe, queridos, quando olhamos para a história e o testemunho de Salomão, eu penso algo que hoje pela manhã, já com este texto na cabeça, eu estava meditando. Nós louvamos ao Senhor pela manhã com uma canção que eu creio que a gente precisava fazer uma pequena correção nela. Essa canção é muito bela, quero aprender com meus erros, não mais cometê-los. Mas sabe, queridos, dizem por aí que existem 3 classes de pessoas: os tolos, os inteligentes e os sábios. Os tolos nunca aprendem nada. Os inteligentes aprendem com seus erros e os sábios aprendem com os erros dos outros.
Eu fiquei imaginando hoje pela manhã, quando cantávamos, se para não adulterarmos e aprendermos isso, tivermos que cair em adultério. Ou para não mentirmos, tivermos que mentir e ter a consequência da mentira, para não mentirmos mais. Não, não é assim. Nós, na verdade, precisamos ser ensinados no Senhor. Precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos guia mediante a palavra do Senhor. E às vezes você pode achar que a realização da sua vida está na realização dos prazeres que anseia o teu coração, que deseja a tua carne. Mas olhando para a palavra, nós vemos que isso não nos leva a lugar algum. Nós podemos achar que buscar a realização e edificar grandes coisas nessa vida e termos o nosso nome nos anais da história vai nos realizar, mas isso não realizou Salomão, não vai realizar você, não vai realizar a mim. Também não é a busca das riquezas. Nós vivemos em dias onde o capitalismo nos impregna o entendimento de que a gente é aquilo que tem. E se você não tem nada, você não é ninguém. Mas isso é mentira. Você é amado de Deus. Sabe qual o valor da sua vida? Você vale mais do que o mundo inteiro. Sabe qual o valor da sua vida? O valor da sua vida é o valor do sangue do Filho de Deus, que morreu por nós, se entregou naquela cruz, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então não é buscando a riqueza. A palavra do Senhor nos diz que aquele que ama a riqueza dela nunca se farta. Sabe, queridos? Salomão aprendeu isso na prática. Salomão também buscou poder. Sabe? Dizem que o poder, ele muda as pessoas. Talvez não, talvez o poder revele as pessoas. Às vezes a gente aponta aqui e acolá pessoas que estão na iminência da autoridade do poder e agem de forma equivocada. A gente aponta, por exemplo, aquelas pessoas que se corrompem, né? E que roubou lá 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões, está errado, tem que ser presas. Essa corrupção acaba com a nossa nação. Mas será que você, na mesma situação, como se portaria? Então nós precisamos entender, amados, que a busca do poder, ela não vai realizar as nossas vidas. Ela não vai realizar. É interessante que Salomão conclui com o verso 11 dizendo o seguinte: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo do sol. Essa palavra, nenhum proveito havia debaixo do sol, aqui em Eclesiastes está mais ou menos, está na verdade 29 vezes essa palavra é utilizada. Sabe o que significa isso? Correr atrás do vento, não há proveito debaixo do sol, significa que é uma futilidade, que é uma coisa vã, que não tem propósito em si mesmo. Então olha só, queridos, às vezes nós vivemos essa vida buscando prazer, vivemos essa vida buscando realização material, vivemos a vida buscando riquezas e poder, e a gente não precisa quebrar a cabeça em cada etapa desta, para aprender com os nossos erros. Nós podemos ser dirigidos por Deus e guiados pelo Senhor. A sua palavra nos ensina que isso tudo é futilidade, que é vão, que é vaidade. E o que talvez teria real importância nessa vida? É interessante que Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua primeira carta, capítulo 15, verso 58, ele diz assim: sede constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. É interessante que quando a gente busca o que Salomão queria, quando a gente busca prazer, realização, riqueza, poder, nós nos encontramos caminhando de forma vã nessa vida. Mas quando a gente busca o propósito de Deus para nós podemos nos empenhar, porque em Deus a nossa caminhada não é vã, a nossa caminhada não é vaidade, a nossa caminhada não é correr atrás do vento. Quando nós
nossas vidas, as nossas vidas passam a ter um propósito real. E nós passamos a nos realizar em Deus. Porque não é a riqueza, não é o desejo da carne, não é o poder, não é a realização que vai fazer com que nós nos sintamos realizados. É viver para a glória de Deus. Nós vivemos um evangelho difícil nos dias de hoje. Um evangelho que nos ensina a estar na casa de Deus como quem vai a um armazém, a um supermercado, para requerer de Deus, que é nosso serviçal, a bênção que esperamos. Só, queridos, que se você quer pão, sinceramente, Jesus vai te dar pão. Se você quer peixe, Jesus vai te dar peixe. Se você quer ser curado da lepra, Jesus vai te curar da lepra. Mas você pode ser alimentado com pão, com peixe, ser curado e continuar vazio do poder de Deus. É interessante, queridos, quando alguém vem pedir um auxílio e nós falamos da palavra, sabe qual o meu pensamento? Alguns irmãos dizem assim: olha, a gente não deve, na minha vida pessoal, a gente não deve abençoar a qualquer um. Mas sabe qual é o meu pensamento? O pensamento é o seguinte: a pessoa chega e se declara necessitada. O que ele quer? Dinheiro? Poxa, o que? 10 reais? É 20 reais? É o que eu tenho aqui no bolso? Toma. Porque dinheiro é tão pouco. Mas o que mudaria a vida daquela pessoa não é 10, 20, 50, mil reais. O que mudaria aquela história é Jesus. Nós fomos ensinados a estar na casa do Pai pedindo aquilo que achamos que vai nos realizar. Às vezes está no campo do desejo da carne. Às vezes está no campo da conquista material, do empreendimento nessa vida. E às vezes até conseguimos pela insistência, mas continuamos vazios. E nessa noite eu quero dizer a você que o grande presente que Deus nos deu foi a família. Por isso, quando lá no Éden, mesmo sendo Adão perfeito e completo, o Senhor disse: não é bom que ele esteja só, pague uma auxiliadora. O mundo diz que é melhor estar sozinho, Deus diz que é melhor serem dois. O mundo diz que é melhor caminhar a empreitada da vida numa carreira solo. A palavra de Deus diz que quando dois estão juntos e um cai, o outro ajuda. Quando dois estão juntos e um sofre, o outro acolhe, aquece. Mas quem está só, sofre muito. Você nessa noite precisa apenas decidir em quem vai crer. Se você vai crer no mundo ou se você vai crer em Deus. E se você nessa noite diz: não, eu creio em Deus e no propósito de Deus e na família do Senhor, sabe o que você precisa fazer? Você precisa empenhar-se na sua família com o mesmo empenho que você busca os prazeres, as realizações materiais, com o mesmo empenho que você busca a posição de autoridade, a edificação de grandes empreendimentos. Você já viu como nós nos esforçamos para ascender na nossa carreira profissional? Como nós nos empenhamos no estudo para ter uma posição melhor? Como nós muitas vezes, como dizia pela manhã, ouvimos uma palavra dura, mas não retrucamos, porque estamos em posição de subordinação a quem está acima de nós e a gente segura. Mas quando você chega em casa, você não tem a mesma disposição com a esposa, você não tem a mesma disposição com o filho. Você se empenha para conquistar aquilo que este mundo diz que é importante para você. Mas nós não temos nos empenhado para conquistar o propósito de Deus para nós, famílias benditas, luzeiros de Deus. E eu quero dizer a você que você pode conquistar tudo nesta vida. Mas se a tua casa fracassar, você fracassou. E você pode não conquistar nada nessa vida. Se você for abençoado no seu lar, na sua família, você é um vitorioso. E sabendo disso nessa noite, sabe o que você precisa? Você precisa renovar as alianças. As alianças que fez com seu cônjuge, com a sua casa, com o seu lar, com a sua família, diante de Deus.